Oi, gente, tudo bem? Mais um ABC do automóvel e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né, pai? Vamos fazer uma conversa aqui explicando as coisas para vocês. O Carlos Guedes mandou uma dúvida pra gente que surgiu no quadro que a gente fez do 4x4 e 4x2. Se você não viu ainda, o link tá aqui, você vai lá correndo assim que acabar isso daqui, hein? Ele quer saber a diferença entre tração dianteira e tração traseira. Então vamos começar explicando o que é a tração dianteira e o que é a traseira, né? Que pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então, vamos lá. A tração dianteira, como o próprio nome diz, é aquela em que a força do motor é transmitida para as rodas dianteiras, ou seja, são elas que fazem o carro se movimentar. E a tração traseira é exatamente o contrário, é aquela em que a força do motor é transmitida para as rodas traseiras, que são elas que fazem o carro andar. Tá, mas qual que é a grande diferença entre as duas? Qual o benefício de ter a tração nas rodas da frente e qual que é o benefício de ter a tração nas rodas de trás? Bom, nas rodas da frente, quer dizer, é uma configuração que está sendo muito usada já há algum tempo. Ela tem uma grande vantagem que faz com que o conjunto seja mais compacto, permitindo que você tenha um espaço dentro do carro maior, né? E, além disso, como o motor e câmbio já estão praticamente ligados às rodas, o conjunto se torna mais econômico. Mas tem algum malefício? Não, basicamente não. Quer dizer, é mais complicado, né? Porque você acaba tendo o conjunto mecânico todo concentrado na frente. Ou seja, você tem o motor, o câmbio, a transmissão e inclusive a direção, tudo no mesmo bloco, né? Enquanto que o tração traseira, o que acontece? É o motor dianteiro, né? Normalmente, né, é um motor dianteiro, tem o câmbio, aí tem um eixo que liga o diferencial traseiro, esse eixo é chamado de eixo cardan, que liga o diferencial traseiro, que joga a força para as rodas traseiras, né? A desvantagem desse sistema, que é o mais convencional e é o mais antigo, né, que desde os primórdios que se usa esse tipo de transmissão, né, a desvantagem dele é que acaba tendo um túnel central muito alto. Eu ia te perguntar justo isso. A gente fala tanto, né, nos vídeos que tem o túnel no meio do banco traseiro, que é alto, incomoda, principalmente para uma pessoa, às vezes um adulto para ele no meio. Então, quando tem a tração traseira, geralmente esse túnel é maior. Geralmente é maior, porque esse túnel existe também nos carros com tração dianteira. Por quê? Ele é um elemento de reforço da plataforma do veículo, ou seja, da estrutura, para ele não ficar dobrando. Sim, mas a tração traseira ele é maior, ele aumenta ou não? Normalmente é, via de regra é, mas existem casos onde o túnel é mais baixo. Conseguem fazer esse equilíbrio. Conseguem fazer, né? Principalmente se a suspensão traseira é do tipo independente, né? Então eles conseguem fazer com que o diferencial fique fixo, né? E tem semi-eixos e as rodas mexem. E aí eles conseguem fazer um túnel mais baixo. Tá, mas tem uma que é melhor, que é mais vantajosa, que traz mais benefícios ou não? Bom, aí depende, é uma questão de gosto, né? A tração dianteira, ela está sendo muito utilizada porque, além dessas vantagens que eu já falei, de permitir que tenha um maior espaço, né, interno principalmente, ela tem uma característica muito interessante. Faz com que o carro, por exemplo, no caso de uma derrapagem, né, o carro tem um comportamento muito mais fácil de ser controlado pelo motorista. Ou seja, normalmente um carro de tração dianteira é o que a gente chama de subesterçante. Ou seja, ele derrapa primeiro com as rodas dianteiras. Nessa situação, o que você deve fazer? É o que normalmente qualquer motorista, mesmo menos hábeis, né, fazem. Tiram o pé do acelerador ou freiam, né? Ou esterça mais o volante. É um instinto, né? É um instinto, ou seja, são as características para fazer com que o carro pare de derrapar com as rodas dianteiras. Mas isso quer dizer, então, que com a roda traseira é mais fácil a gente perder o controle do carro? Não, não é mais fácil.
Claro que quando você faz isso, tanto com tração dianteira quanto com tração traseira, é porque você está ultrapassando dos limites. Só que normalmente os carros de tração traseira, eles derrapam primeiro com as rodas traseiras, ou seja, são os sobreesterçantes, eles fecham a curva. E para isso você precisa ter um pouco mais de habilidade, não é? Quer dizer, você precisa, se você tirar o pé do acelerador ou frear, essa característica ela aumenta, né? É muito mais difícil você pegar o controle do carro de novo. É muito mais difícil você pegar o controle do carro de novo. Além disso, né, além de você não poder deixar de acelerar e também não frear, você tem que virar o volante ao contrário, né, fazer o chamado contraesterço. Quer dizer, é uma característica onde requer mais habilidade do motorista. Porém, tem um porém que é importante. Hoje em dia, com os controles de tração e estabilidade, são importantíssimos, né? Você consegue não anular essas tendências, né? Mas ele tem a tendência, só que os componentes eletrônicos, os controles eletrônicos, te ajudam, corrigem e te ajudam a trazer o carro de volta. Só para... Acho importante frisar, então, para recapitular aqui. Quando tem a tração traseira e a gente perde o controle do carro, né, o carro derrapa, então é importante não pisar no freio, porque aí a situação pode piorar. Exato. Então eu sei que é difícil, é instintivo, né, de pisar no freio, a gente quer parar tudo, parar a situação. Mas é importante pensar na hora, ser racional e não pisar no freio, porque a situação pode piorar e o carro rodar, né, enfim. Exato. Mas um pouco mais complicado. E o que se pode dizer é que os carros de tração dianteira hoje, praticamente os compactos todos são de tração dianteira, né? Os médios, muitos, a grande maioria também é de tração dianteira, e os tração traseira, né, eles ficam mais, os que são só tração traseira, ficam mais para os carros de grandes, né? Tipo Mercedes, tipo BMW, que são inclusive características deles, né? São tradicionais por terem tração traseira, se bem que eles também já têm carros com tração dianteira, né? Os menores, né? Que bacana isso, então carros mais esportivos tendem a ter tração traseira? Sim, os esportivos basicamente são todos de tração traseira. Me conta uma coisa, na dirigibilidade tem alguma diferença a tração na frente ou atrás? Não, normalmente, se você estiver guiando normalmente, não, né? Alguns preferem a tração traseira, por exemplo, para subir uma rampa. Todo mundo diz, como tem tração atrás, então dá mais tração nas rodas, né? Ele consegue vencer uma ladeira com mais facilidade, principalmente se tiver com o piso escorregadio. Piso molhado, né? Piso molhado, coisa e tal. E a tração dianteira, como a hora que você acelera, joga o peso para trás, né? Se a tração é na roda traseira, ela gruda mais. Se é na dianteira, ele tende a patinar. Mas isso hoje, com os controles de tração, né, como eu estava dizendo, isso é muito minimizado, né? E quando você guia normalmente com direção elétrica progressiva, né, você praticamente não sente a diferença. Precisa ser uma pessoa com uma habilidade, com uma sensibilidade, um conhecimento muito grande. Tipo você. Né, que para perceber, se ninguém conta nada, se é um carro novo, coisa e tal, o sujeito sai, ele precisa realmente ter uma boa habilidade. Claro que se você for dirigir esportivamente, aí sim você tem aquelas características que eu falei no começo. Então pode-se dizer que a tração dianteira é mais segura? Como eu te disse, hoje em dia, com todos os sistemas eletrônicos, praticamente tanto faz, né? Se você desligar os controles eletrônicos, aí realmente a tração dianteira ela é mais intuitiva, né? Quer dizer, você controla o automóvel com um instinto, quer dizer, você não precisa ser um piloto habilidoso. Questão de manutenção, faz diferença? A gente viu em outros ABCs aqui que, dependendo do tipo da coisa, pode ter um custo mais alto, custo mais baixo de fabricação ou de manutenção. Faz diferença? Não. Quer dizer, tudo depende da sofisticação do automóvel. Tanto os carros com tração dianteira como os carros com tração traseira, eles podem ser simples ou sofisticados, né? Quer dizer, óbvio que quanto mais sofisticação, maior é o custo de manutenção, né? É isso, espero que
vocês tenham gostado, gente, desse formato, que a gente tem esclarecido todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, escreve aí pra gente nos comentários ou no e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela, o abc@carlosconcamanzi.com.br, que a gente responde no final de todo mês, no último ABC de todo mês. A gente vai fazer aquelas respostas diretas, falar de vários assuntos que a gente fez já no outro dia. Vou colocar o link aqui para vocês assistirem, que aí tem várias dúvidas de uma vez esclarecidas. E até a próxima, né, pai? Até a próxima. Tchau. Tchau. Não me pergunta por que, mas ela está fazendo isso. Por que você está fazendo isso, menina? Você Fez não isso pare de comigo lá. gravar. Ela parou. E palma, e zaga, e taile, e palma,